sobre priorizar a verdade. Bom, naturalmente as pessoas, em seu íntimo, em seu ser, elas entendem que elas são sinceras, que elas são verdadeiras. E, em parte, são, mas em outras não são. Tem pesquisa científica mostrando como a pessoa entra no equívoco e não percebe que ela mesma está se contradizendo, saindo da verdade. E nós, dentro da ciência, o ser humano tem a matemática, a física, a biologia, a química, que são as matérias que interligadas geram outras, mas que explicam a matéria que a gente vive, as coisas feitas de átomos. Então, nós, como seres humanos, temos necessidades básicas e precisamos sustentar a nossa vida aqui, e daí nós precisamos da matéria. Tem muitas coisas necessárias. A gente precisa ter abrigo, porque chove, tem raios, tempestades, alagamentos, tem que construir o abrigo fora da zona de alagamento, de preferência. Então a gente precisa de uma casa, a gente precisa de comida, de água, de alimentação, enfim, são tantas necessidades. E isso é uma coisa que, se faltar, a pessoa vai sofrer, vai ter sofrimento pela falta das coisas básicas. Então, assim, naturalmente, a pessoa, uma criança, a gente pega lá o espírito novo, que não tem ainda toda a contaminação desse mundo, todos dizem, a criança fala a verdade, A criança, até uma idade agora, com a contaminação está sendo mais cedo, nem sempre a criança fala a verdade. Então, o que acontece? São as coisas que nos interessam nessa vida, nessa matéria, que vão contradizendo a pessoa e ela, para conseguir aquilo que ela quer, ou para se safar de alguma situação que ela se meteu, ela vai mentir. Não, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de assumir a culpa. A gente pode ver, tem jogos oficiais que tem o VAR, aonde pode ser revista a cena e daí você vai ver o que aconteceu de verdade, não o que o outro está dizendo. E assim os caras, digamos, têm a culpa, colocam a bola para fora, mas não admitem. Daí o VAR vai lá e mostra, ou seja, ele podia dizer, não precisa armar o circo, fazer toda a revisão. Ele podia ter sido sincero, ter sido descoberto de qualquer maneira. Mas a pessoa não quer admitir. Então, é uma grande dificuldade que o ser humano tem de perceber-se, perceber a si mesmo, para ele se superar. Para ele poder, então, se for o caso, tratar condições até psicológicas ou mentais que podem estar atrapalhando. Porque para a pessoa poder ter a verdade, saber a verdade, ela precisa estar neutra. Se ela tem uma posição que pende para um lado, ela já tem uma verdade tendenciosa. Tem uma distorção, não é pura, não é neutra. Então, ser neutro nesse mundo é uma coisa extremamente difícil, por causa das forças que regem a nossa vida e o nosso espírito. Tem forças positivas do bem
e tem forças negativas do mal. E além dessa verdade, então, que nós temos que proferir uns aos outros, nós temos que trabalhar para ser verdadeiros, para ser transparentes. Tem que receber do Espírito Santo o dom. E a pessoa só vai chegar ao dom da verdade se ela se esforçar, se ela quiser enfrentar, se desmascarar de várias coisas que ela aparentemente mostra. Porque o ser humano tem um personagem que ele vive no dia a dia dos outros e tem uma vida real dentro de casa, na sua intimidade. Então, não adianta ser o personagem para os outros do ponto de vista real, tanto para a matéria quanto para o espírito. A pessoa tem que poder viver, ser um ser, uma identidade única, que é assim que Deus vai ver. E Deus não vai ver aquilo que ela quer mostrar, Ele vai ver o que é. E por incrível que pareça, as pessoas também. O outro apenas pensa que engana, mas todo mundo acaba vendo como é que é. Então, é melhor a gente se desfazer do personagem e tentar ser real do jeito que a gente é, aqui, na rua, no trabalho, em casa, com todos. Tem que ser uma coisa equilibrada e única. É claro que estamos sujeitos às oscilações. Então, dentro desse mundo, dessa vida que a gente precisa das coisas, da matéria, muitas pessoas passam a vida toda se ocupando com isso, correndo atrás e achando que o outro tem mais, está melhor, e ele quer, e ele já tem, mas é pouco. Então, ele prioriza essas coisas da matéria, entendendo que ele vai viver melhor, que ele vai ter conforto, isso e aquilo, e é verdade. E não teria nenhum problema ele investir nisso, mas não pode priorizar. Porque a prioridade é o seguinte: se você priorizar isso, a vida aqui nesse mundo é perecível. E todos os objetos são perecíveis. E aí vai chegar um momento que a vida vai perecer. Seja quem for. Até Jesus Cristo morreu nesse mundo. Então, quando você perecer, não terá mais nada material. E se você priorizou a matéria, você não terá nada. Então a prioridade, a verdade, a gente deve, dentro desse mundo, buscar tudo que a gente precisa para viver melhor e para não sofrer. Mas nós temos que sempre priorizar Deus, a vida espiritual, porque essa é que continua. E como é que prioriza a vida espiritual? Continue fazendo o teu trabalho, mas só que pensando com amor. Não pensando em conseguir as coisas, passando por cima de ninguém, nem mentindo, nem enganando, nem fazendo negócios que só convêm a você. Então você vai mostrar para Deus que você está em equilíbrio, sendo amoroso, sendo verdadeiro, sendo justo. Agora, se você priorizar a sua matéria, você vai esquecer de Deus. E você vai acabar sendo injusto, vai acabar sendo falso, vai acabar perdendo o amor, enfraquecendo muito o amor, ou então vai amar só os seus. E não é o que Deus quer, nós temos que amar a todos. Então, se a gente priorizar Deus,
a gente acha um tempo diário para Ele, a gente vai lembrar dele em todos os momentos e a gente vai se olhar no espelho espiritual e ver se a nossa conduta, se as nossas palavras, se a nossa intenção, vontade e desejo está de acordo com o que Ele falou. Aí você vai estar se vendo, você vai corrigindo, você consegue admitir que você errou, volte atrás, não insista no erro. Uma pessoa faz uma mentira, aí depois vê que vai complicar, a mente mais um pouco, vai mentindo e vira uma enrolada que daí nada mais dá certo. É melhor admitir. Então, aí a vida vai agradar a você e vai agradar a Deus. Caso contrário, vai agradar as trevas e a tua vida vai ser um conflito sem fim. Sofrimento, mais sofrimento. Então, o que Deus quer de nós não é material. Ele é abstrato. É que no nosso funcionamento material, nós não esqueçamos do nosso abstrato. Não esqueçamos da nossa fonte, da origem que a gente veio, que é de Deus. Porque nós estamos numa guerra espiritual que se manifesta na matéria entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio, entre o poder e a falta do poder, a pobreza, a riqueza, a pobreza, a deslealdade, a lealdade, enfim, todas as dualidades que estão inerentes a esse plano, a essa vida. E para a gente poder se livrar, precisamos de Deus, precisamos de Jesus e da verdade. Ele é a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, mas acima de tudo, temos que entender que a verdade, a sabedoria que rege a nossa vida para dar certo, é a sabedoria de Jesus. É o que Ele ensina nos seus evangelhos e que a gente sempre lê aqui. Então, aconselho a todos a lerem diariamente os evangelhos, cartas de Paulo, cartas dos apóstolos, se familiarizem para que vocês tenham essa energia de Deus em vocês. Tentando entender sem nenhum fanatismo, porque é muito comum, e entender que a gente precisa ser de Jesus. O que importa é isso. A base do alicerce tem que ser Ele, porque é Ele que tem o poder e só Ele que pode realmente nos tirar daqui. Então, meus irmãos, a prioridade da vida, que eu falo, é a prioridade espiritual. É a gente sempre ter Deus na mente, que Ele nos guie, vir à igreja, manter orações e fazer o bem diariamente, sempre fazendo as obras do bem. Porque o nosso desafio é esse, é vencer o mal. E o mal muitas vezes é atraente e parece o bem. Então temos que ficar espertos e saber que o bem tem critérios para ser o bem. Amém.